Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como eu já falei, no seu horário que vocês vão assistir esse vídeo. Bem, a gente aqui vai dar continuidade ao projeto podcast dos presidenciáveis da Guarda Municipal. Hoje aqui, a Chapa 2, Marília Viana e o colega Sena. Primeiramente, eu queria fazer agradecimentos, tá ok? Houve uma rifa que a gente fez para poder custear esse evento, esse podcast. E quem participou, muito obrigado. E além da rifa, quem também contribuiu para a realização do projeto foi o Sindiguardas e a AGIS. Ambos, o nosso agradecimento pela contribuição e pelo apoio. Iniciando o nosso processo, nossa conversa aqui, que é o que interessa para o Eu posso dar boa tarde também, Desculpa, minha chefe. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Boa Sena. tarde. Sejam bem-vindos à nossa conversa aqui nessa tarde Boa tarde. maravilhosa. Boa tarde. Continue Eu agora, esqueci Gilson. de apresentar o meu colega. Perdão. Enfim, dando início, Marília, para começar a nossa conversa, por que você quer fazer parte do Sindiguardas Recife? Por que você gerir essa instituição? Que sentimento você tem? Quais são as propostas que você traz? Fala um pouco sobre a tua trajetória para até aqui, para chegar no Sindiguardas. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, André. Parabenizar vocês pela iniciativa, por todos que participaram. Eu acho que é extremamente importante esse momento que nós estamos vivendo. É a primeira vez nas eleições de Sindiguardas Recife que a gente vive um momento como esse. Realmente de escutar os candidatos, de fazer um debate é muito bom, muito salutar. Foi extremamente importante esse movimento que vocês fizeram. Parabéns por essa proatividade. Gilson, eu tenho 11 anos na Guarda Municipal do Recife. Nesses 11 anos eu acompanhei o trabalho do Sindiguardas Recife com uma certa tristeza. No início eu não sabia exatamente o que era um papel de um sindicato. Então naquele momento eu só achava que tinha algo muito errado, mas não sabia o que fazer para modificar aquilo. Então até o ano de 2019, quando eu participei da primeira eleição, eu não sabia exatamente como funcionava um sindicato, mas naquele momento eu procurei me aprofundar e estudar o que era um sindicato, quais eram as representatividades do sindicato, quais eram as funções do sindicato. Muito se falava sobre se o sindicato vai ser recebido pela gestão ou não. Isso é até engraçado, porque isso é uma retórica que se faz até hoje e era feita naquele momento. E, na verdade, todo patrão, não só de sindicatos de serviço público, mas também de serviços privados, são obrigados a receberem os seus sindicatos, os sindicatos da classe trabalhadora, porque o sindicato é o representante jurídico da categoria. Então, a partir do momento que eu comecei a entender o que é ser um representante jurídico da categoria, eu comecei a ver o que a gente poderia fazer dentro de um sindicato para beneficiar a categoria. Fui estudar direito também, e aí foi por isso que eu comecei a criar a vontade realmente de fazer parte do Sindiguardas Recife. Eu digo, bom, se as coisas estão acontecendo lá de uma forma que eu acho que está errada, e hoje que eu entendi como funciona o sindicato, isso lá em 2019, tá? Eu acho que eu posso fazer diferente. Eu acho que eu posso entrar e fazer diferente, porque ninguém tinha feito diferente até então. Mas a gente tinha se estabelecido, o Sindiguardas Recife tinha conquistado a carta sindical, que eu vi também naquele momento, que era extremamente importante. É um documentozinho que as pessoas acham que não é nada, mas é muito importante. E hoje nós estamos vendo aí que hoje só os sindicatos que têm cartas sindicais podem representar os trabalhadores, de fato. E agora de fato e de direito. Então, por isso eu decidi fazer. É mais aquilo assim, poxa, eu não estou vendo ninguém fazer nada. Eu meio que entendo que as pessoas, a maioria das pessoas não sabem exatamente como funciona o sindicato, ou para que ele é feito, ou o que ele deveria fazer, né? Então eu acho que eu posso ir lá e mostrar como é que se faz, o que a gente pode fazer diferente. Não querendo ser perfeito, porque ninguém é perfeito. A gente tem que aprender todos os dias e as nuances da nossa categoria, elas mudam também todos os dias. E eu acho que essa é a maior habilidade de um sindicalista, é saber fazer e ler a categoria e saber por onde levar a gestão do sindicato. Mas, sobretudo, Gilson, hoje, aí passei esses 4 anos, nós perdemos a eleição lá por pouquíssimos votos, e aí eu passei esses 4 anos realmente me preparando para ser presidente do Sindiguardas Recife. Não só politicamente, para representar a categoria,
mas também administrativamente para gerir o sindicato, para a gente conseguir ter fundos para fazer todos os nossos projetos, que não é uma coisa fácil, para a gente conseguir ter uma administração realmente transparente, porque a gente está lidando com o dinheiro do trabalhador e isso não é algo banal, isso é de muita responsabilidade. E aí eu passei esses 4 anos convivendo com presidentes de sindicatos, que inclusive hoje são meus amigos, que me apoiam, que têm nos ajudado nessa caminhada, e a gente aprendeu muito com eles. A gente visita hoje sindicatos que têm até clínicas dentro das suas estruturas, né? Clínicas médicas dentro das suas estruturas para atender ao associado. Então, assim, é essa vontade que eu tenho, é de trazer uma estrutura adequada e digna para a Guarda Municipal do Recife, para a gente fazer avanços na nossa carreira, avanços nos nossos salários, mas também dar dignidade e qualidade de vida, até mesmo fora do trabalho, para o trabalhador da GCMR. Perfeito. A gente tem alguns temas aqui a serem abordados, mas... Antes de você falar dos temas, né? Deixa eu ler aqui o nome dos integrantes da chapa, né? Sim. A chapa 2, né, não é composta apenas por Marília e Sena, porque o espaço aqui é somente para os presidenciáveis, então a gente está com a candidata a presidente do Sindisguarda e o candidato a vice. E daí a gente vou fazer a leitura da composição completa, né? Candidata a presidente é Marília Viana, o vice é Alessandro Sena, o diretor de assuntos jurídicos, o Williton Silva dos Santos, o diretor sindical, Marcone Vandevelde da Silva, o diretor de finanças, Éder Vasconcelos da Silva, diretor de imprensa, Adelmo Ferreira Barbosa, diretor cultural e de esportes, Sérgio Luiz de Andrade, o presidente do Conselho Fiscal, Felipe Boaz Almeida da Silva, o secretário do Conselho Fiscal, Alberto Antônio Correia, o relator do Conselho Fiscal, Anderson Teixeira, o primeiro suplente do Conselho Fiscal, João Bosco Sobral, e o segundo suplente do Conselho Fiscal, Jander Araújo Dileu. Certinho? Certo. Correto. Positivo e operante. Vale salientar, André, que essa chapa, ela foi composta, muitas pessoas falam isso só porque muitas pessoas me indagaram, né? Marília, cadê fulano, cadê cicrano? Perguntando sobre as pessoas do meu grupo, que eles sabem que estão sempre comigo, que continuam comigo, né? Graças a Deus, a gente tem caminhado com um grupo bastante coeso. Mas essa chapa a gente buscou realmente unir a categoria. Então essa chapa foi composta por 5 chapas, na verdade, que sairiam. Então eu sentei com todo mundo, venho sentando à mesa e a gente conseguiu compor. Eu trouxe Sena, ele tinha vontade também, conversei com ele, Sena, vamos se unir, a gente precisa se unir. Então essa chapa aí seria a minha chapa, a chapa de Sena, a chapa de Adelmo Santamaro, que é o pessoal da turma 111 mil, vocês sabem que a Adelmo também é uma figura política da nossa categoria. Nós trouxemos também a chapa do Inspetor Bosco, que se aposentou e queria também fazer parte de uma chapa. E aí a gente trouxe também para a chapa 2 dos diretores que estavam lá, na verdade um diretor, que é Andrade, e Marcone Vandevelde, que era do Conselho Fiscal, da chapa atual da gestão, mas que estavam insatisfeitos com o processo que foi conduzido nesses últimos 4 anos, e aí nós convidamos eles também a vir compor. Então é por isso que a chapa aí hoje é essa, não é a chapa de Marília realmente. A chapa União da categoria, são 5 chapas em uma. Ok. Se eu pergunto ou eu pergunto? Fica à vontade. Vou perguntar, né? Uma pergunta grande agora, né? Quando a gente olha para a chapa, né, para os nomes completos, né, a gente vê uma única mulher, Marília. Eu sei que relações de gênero dentro da política é uma questão difícil de você trazer, principalmente para a gente da Guarda, que a gente é uma instituição, não é militar, mas é muito masculinizada, então a gente tem mais homens do que mulheres. O quantitativo de mulheres é bem, sim, numeroso, é bem mais recente na história da Guarda Municipal. E daí a gente tem uma única mulher compondo a chapa. Será que só tem uma porque é difícil trazer mulheres para esse processo? E daí também eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta grandona, assim, né? Olhando o estatuto, eu vejo que a gente tem uma composição de algumas diretorias, mas que não tem nada relacionado a gênero. Então, se eu tenho
poucas mulheres dentro dessa composição, o que é que está faltando dentro dessa gestão sindical ou dentro desse estatuto para poder, de repente, atrair mais mulheres para esse processo? O que vocês me dizem com relação a isso, né? Dessa dificuldade? Existe uma dificuldade mesmo de trazer mulheres para esse processo? O que vocês farão caso eleitos, né? A chapa de você fará caso eleita, para aproximar as mulheres dessa gestão sindical? Eu acredito que a quantidade ela não vai determinar a qualidade do nosso foco no atendimento a esse tipo de público. A gente tem nossa presidente que vai coordenar e chefiar toda essa equipe, mas os outros diretores, se a gente observar aí, também tem como é que eu poderia dizer? Mas eu não critiquei a qualidade não, viu, gente? Eu sei, mas o restante da diretoria ele tem um olhar voltado para o público feminino. Eu posso trazer, inclusive, até a minha experiência perante a frente da GIS, que a gente não tinha na GIS nada que trouxesse a guarda feminina para dentro da associação. E hoje a gente dispõe de massagem, cabeleireira, estética. Isso eu estou trazendo para o lado associativo. Mas a gente também vai ter um olhar sindical para esse público. Público LGBTQ+, público feminino, todo esse público vai ter um olhar diferenciado também pela nossa diretoria. Até com a criação, porque esse estatuto ele foi modificado e retiraram algumas diretorias que brigavam, incluindo a de aposentados. Hoje, qual diretor que a gente procura no sindicato para brigar por aposentado? Não tem essa diretoria. Então, a gente tem que recriar essa diretoria e também recriar uma diretoria voltada para o público feminino e o público LGBT. Foi bom você falar sobre isso, né? Porque é um dos nossos projetos. A gente pretende recriar as diretorias que foram extintas, no caso, a de aposentados e a de patrimônio. Nós pretendemos fazer uma modificação na de aposentados, que é para incluir os vigias. Será uma diretoria de vigias e aposentados, que são 13 funcionários que a gente tem, 13 servidores na Guarda Municipal, que são completamente esquecidos na hora de negociação, que são os vigias. A gente deve restabelecer essa diretoria, é um dos nossos compromissos, e realmente a criação da diretoria da mulher. Politicamente, até para responder realmente a sua pergunta, porque ela não é só sua, ela tem chegado muito a mim. Eu fui a primeira mulher na eleição eu fui a primeira e única mulher na eleição de 2019, porque realmente existe uma dificuldade de trazer as mulheres para esse processo. Que isso é uma coisa natural da nossa sociedade. Nós temos uma dificuldade de trazer a mulher para o processo político. Mesmo tendo mais mulheres do que homens no Brasil, né? Isso. E aí você imagina dentro da guarda que nós temos mais homens do que mulheres. Então imagine que a dificuldade é muito maior. Porém, a grata surpresa desse ano é que não foi assim. Realmente a gente teria mais 2 mulheres na chapa, que são pessoas ligadas a mim, mas que elas tiveram a gentileza e, inclusive, muito desprendidas, na verdade, porque são mulheres ligadas a mim, que estariam na chapa, mas elas foram muito desprendidas para abrir esse espaço nesse momento para a gente compor com as outras chapas. Mas elas realmente estariam nesse processo. Foi uma perda dolorosa, realmente, mas que foi necessária, faz parte da política. Mas, para mim, já foi um grande avanço, porque eu já vejo que tem realmente uma condição de aumento de mulheres dentro desse processo. Mas realmente existe a dificuldade, né? É natural da nossa sociedade e acontece também na nossa instituição. Essa minha pergunta não ia deixar de existir, né? Eu trabalhando na Brigada Maria da Penha 5 anos ali, pesquisador sobre gênero e violência, então eu tinha que fazer a pergunta. Perfeito. Teremos uma diretoria para o senhor viver lá cobrando e apontando os projetos, tenho certeza, fica à vontade. Vá, Gilson, você. Eu vou para o tema que o guarda em geral quer saber bastante, que é o nosso PCCV. Importantíssimo. O nosso PCCV, ele tem algumas modificações que precisam ser feitas e eu queria ter uma noção o que você pretende modificar e se você conseguiria esse apoio político, né, para fazer isso. Porque o sindicato pode querer o que for, se ele não conseguir o apoio político suficiente, dificilmente ele vai conseguir. Então, como é a tua relação política com a gestão, como é a tua relação política com a Câmara, como é a tua relação política para conseguir o que você pretende modificar no PCCV?
Marília, deixa eu só falar, Certo. só fazer uma lembrança aqui, né? Para quem não sabe. Nosso PCCV, o PCCV da Guarda Municipal, foi instituído pela Lei 17.955, que é 17955 de 2013. E teve uma alteraçãozinha em 2018, tá? Mas aí o número da lei, para os guardas que não sabem, 17955. Perfeito. Na verdade, tem duas perguntas em uma aí, né? É, Eu vou responder três, a na primeira. verdade. Eu vou responder primeiro a política para poder a gente entrar em PCCV, porque é importantíssimo e a gente precisa dar total atenção. A questão política, eu costumo dizer que uma gestão sindical, ela não deve ser oposição ou situação da gestão municipal, né? A gestão sindical. Ela deve ser uma mediação. Por quê? Porque ela não deve tratar os interesses da gestão ou contra a gestão. Ela deve tratar os interesses da categoria. E aí, vocês sabem que eu tenho uma participação na política partidária. Hoje estou compondo o PP, que nós temos 4 vereadores na Câmara do Recife. Temos uma frente política muito forte e ampla dentro da Câmara Municipal, para poder atuarmos dentro da Câmara, tá? Politicamente falando, a gente tem muito a crescer com o sindicato, se o sindicato fizer o seu trabalho também jurídico. Você sabe que o jurídico e a política, ele caminham junto. O que dá força à política é o trabalho jurídico, na verdade. Porque, por exemplo, tem muita coisa no nosso PCCV que nós podemos alinhar através do balizamento das nossas próprias leis, da nossa própria Constituição. Nós podemos balizar isso para poder alinhar o nosso PCCV e trazer mais direito, recuperar os nossos direitos, né? Como o André bem falou, nós tivemos uma alteração do plano de cargos e carreira que não foi boa para a categoria. Não foi boa. Né? Desde que o nosso plano de cargos e carreiras foi criado, nós alertamos. Quando você perguntou, Gilson, por que você quer ser presidente do Sindiguarda Recife, eu me lembrei, na mesma hora, você estava falando e eu estava me lembrando de uma assembleia que nós tivemos na Soledade em 2013 para a aprovação do PCCV e nós estávamos lá dizendo que aquele PCCV não era bom para a nossa categoria. E as pessoas achavam que a gente não sabia do que estava falando porque nós não éramos sindicato. E é aquilo que eu digo, de fato, nós não éramos sindicato naquele momento. Naquele momento eu nem sabia o que é que o sindicato realmente deveria fazer, mas eu sabia que tinha alguma coisa muito errada. E hoje eu sei dizer o que é que tinha de errado e o que é que a gente pode fazer. Nós precisamos de alteração no nosso PCCV. E nós não precisamos de uma alteração só agora. Nós passamos 4 anos sem mexer no nosso PCCV. Desculpa, 5. A última modificação foi em 2018, como o André bem lembrou. Nós passamos 5 anos sem mexer no nosso PCCV. E o PCCV ele deve ser atualizado continuamente. Então, nós precisamos, é uma de nossas propostas, a criação de uma comissão permanente de PCCV. Inclusive, que ela não seja composta nem apenas por nós do sindicato, não. Que ela seja composta por membros da categoria para esse debate. Para que sejam membros permanentes com seus suplentes, para que a gente possa estar debatendo o PCCV constantemente, porque as coisas mudam, a nossa sociedade muda e a engrenagem da nossa instituição também muda. Agora, uma coisa que é muito gritante é que um plano de cargos e carreiras, ele é para trazer para uma categoria, para o trabalhador, ele é um direito do trabalhador para ter sua progressão e sua segurança no futuro. E o PCCV fez tudo menos isso. Trouxe tudo para a guarda, na verdade trouxe segurança para a gestão e não trouxe segurança para o guarda. Gilson olhou para mim, eu prometo que eu não vou rir, Gilson. É porque eu entendo que o riso é de nervoso, né? Tô nervoso. Então porque fala do PCCV, quando eu lembro que eu perdi 1 ano e 8 meses que esse PCCV aqui, para minha mudança de nível, eu fico nervoso, eu fico sorrindo. Mas é isso que a gente quer evitar. A gente quer um sindicato atuante. A gente passou aí 5 anos sem modificações. É culpa da categoria? É culpa da gestão? Não. É a ausência de um sindicato que chame a categoria, que monte uma comissão para a formulação de um novo PCCV e apresente para a prefeitura. O que falta é o diálogo. A gestão atual diz que tem um diálogo com a prefeitura, mas a gente não vê. Qual foi a proposta apresentada com a prefeitura para a alteração do PCCV? Desses 4 anos de gestão e esses 5 anos da última alteração. Não houve uma conversa continuada com a prefeitura, não houve um diálogo para isso. E a gente quer trazer a categoria para dentro do sindicato, formando uma comissão permanente de guardas,
de quem realmente sente e entende a necessidade do guarda. Das matrículas mais novas para as mais antigas, todos participando e sempre com clareza e transparência para a categoria. Principalmente porque o PCCV hoje, ele traz uma progressão, mas ele não traz ganho real nessas progressões. Elas são ínfimas. Né? Elas são ínfimas, esses ganhos. Então, nós precisamos fazer esse reajuste. E esse reajuste deve vir, sim, com articulações políticas, mas, sobretudo, também com um trabalho jurídico forte sendo feito. Como você bem mencionou, você perdeu tempo de serviço. E isso é ilegal. Você sabe disso. Então, nós pretendemos, assim que assumirmos o sindicato, fazer realmente uma recontagem de todos os tempos de toda a nossa categoria e fazer uma cobrança em cima disso do gestor municipal. Tá entendendo? E se precisar, se a gente não conseguir fazer isso administrativamente, que eu acredito que nós consigamos, porque eu acho que não é algo tão esdrúxulo, nós termos sim um sindicato forte, com um jurídico forte para atuar nesse sentido, que possa entrar na justiça, termos pautas trabalhistas para que nós possamos reaver os tempos de serviço que as pessoas perderam. Inclusive o período da pandemia, que é absurdo não querer reconhecer o nosso tempo da pandemia, quando a gente estava trabalhando em fila de caixa econômica. Tenho certeza que Gilson iria perguntar isso também, tá? A gente trabalhou em fila de caixa econômica, perdemos 10 colegas para a pandemia, para a Covid, tivemos colegas andando de coturno e colete, com aquela farda nossa, que também já não é muito salubre, da pracinha de Boa Viagem até o Pina, para tirar a gente da praia, e não ter esse tempo de serviço reconhecido, isso é no mínimo Você respondeu injusto. umas 3 perguntas. Uma falta de absurdo. Uma falta de absurdo. Deixa eu perguntar agora, Gilson. Ela já respondeu as perguntas todinhas já. Não precisa fazer 3 perguntas. Tinha 3 perguntas aí. Não, eu tô aqui, né, com um monte de papel, olhando bem direitinho. Aí a gente tem o decreto 24256, que é um decreto municipal que regula as atividades da guarda, que é o que a gente chama do Estatuto Interno da Guarda. O plano de cargos e carreiras, o decreto 24256 é de 2008. O plano de cargos e carreiras, da gente, que é 2013 e 2018, e o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022, que é de 2014. Minha pergunta para vocês dois, né, Marília e Sena. Vocês acham que já está na hora da gestão fazer uma reformulação nesse decreto 24256 para se adequar às realidades dos contextos sociais que a gente tem hoje, não é somente para a atividade da guarda, mas também para o atendimento da população que em 2008 vivia uma situação de uma realidade na nossa cidade e hoje, em 2023, tem uma situação diferente? É para responder ou já é uma pergunta? Não, com certeza, como a gente, como Marília falou no início, é uma constante mudança. Isso tem que ser feito anualmente, tem que ser atualizado anualmente. Eu acredito até que a própria Lei 13.022, ela deve ser atualizada. Tem alguns pontos que precisam Ela já está melhorados, sendo emendada na entendeu? Comissão de Segurança. Tem alguns pontos que precisam ser melhorados, quanto mais a nossa de 2008. Entendeu? E as realidades são outras. A gente tem até infelicidades que aconteceram agora recentemente em escolas que a gente pode e deve trazer para esse contexto da guarda. A gente não tem hoje um trabalho... a gente tem uma ronda escolar, mas a gente sabe, de uma maneira até insuficiente para o atendimento, né, de toda a rede municipal. Então, a gente tem que fazer uma atualização, tanto estatutária, quanto do plano de cargos e carreira, para atualizar as nossas funções, atualizar as nossas atribuições e melhorar as condições de atendimento à população. Já vou aproveitar e vou fazer outra pergunta de novo, já a Sena, que é para não perder o fio da meada. Fala, Marília. Fala, Marília. O nosso estatuto ele é tão antiquado, que ele ainda traz a proibição do uso da barba. Ô, mulher, era isso que eu ia perguntar agorinha. Mas deixa eu perguntar para quem usa barba, para Sena, né? Sena, seu posicionamento, seu lugar de fala, né? Seu posicionamento com relação a essa questão. A gente tem aqui um parágrafo primeiro aqui do artigo 50 que ele vai dizer: não é permitido o uso da barba pelos integrantes da GMR. Quando usarem bigode, deverá estar devidamente aparados. Aí eu vou fazer só esqueci a palavra. A gente tem guardas municipais de outras cidades que utilizam barba. A gente tem
policiais rodoviários federais que têm barba maior do que a barba do Papai Noel, que a gente vê na televisão, né? Já tem agentes de trânsito em outros locais que utilizam barba. E quando a gente vai fazer uma consulta ou perguntar a esses colegas, eles dizem, aqui a gente não tem nada que regulamente dizendo que a gente não pode, que a gente não pode usar barba. Então lá eles usam normalmente. Então, não sendo a guarda uma instituição militar, já que essa questão do uso da barba é uma questão muito ligada à questão militar, né? A gente ainda tem do Estatuto da Gente a proibição do uso da barba, né? Sena, seu posicionamento com relação ao uso da barba. Vou deixar bem claro, viu? Eu não uso barba não, viu? Há 15 anos já estou acostumado sem, mas é algo questionável, né? Eu vou lhe dar uma resposta até para a gente entender que o processo, a gente vive de constantes atualizações. Eu venho de uma formação militar, fui militar do Exército. Eu, assim que ingressei na Guarda Municipal do Recife, eu achava um absurdo o uso de barba. Mas porque minha mentalidade era uma mentalidade militar. Hoje eu consigo visualizar de que o uso da barba por um agente público, ele não interfere em nada. Não interfere em nada o bom andamento do serviço. A gente tem que tirar essa mentalidade militar que a gente tem na Guarda Municipal do Recife. Somos guardas civis. A gente tem, sim, que brigar por melhores condições de trabalho. A barba, em muitos pontos, ela também é uma questão de saúde. Muitos não têm a condição de estar fazendo barba diariamente, fere a pele, machuca, então marca tudo. Então, não existe hoje nada que justifique a proibição do uso de barba pelo agente municipal. Vai, Gilson. Enfim, perdão. Gilson vai querer o auxílio depilação. Na realidade, a gente recebeu diversas perguntas, algumas das quais a gente não dá. Tem perguntas que não dá para serem feitas, tá? Mas a gente recebeu algumas perguntas e algumas delas questiona, no caso, a pergunta inicial que eu fiz sobre questões políticas, é justamente sobre o que me perguntaram bastante. Eu acho que muita gente, quando se trata de Marília, Marília bate na mesa, é intransigente, ela não vai ter diálogo, ou o que ela quer, ou não vai ter nada, enfim. Tiram a tua imagem como sendo de uma pessoa que não é do diálogo, que sendo assim, não dá pra conversar com gestão nenhuma. E eu queria que tu fizesse um comentário sobre esse tema específico que as pessoas falam de você, principalmente teus críticos dentro da guarda. Eu posso ser até o advogado. eu só queria entender uma coisa. Postule na defesa da sua cliente. Não é nem uma postura. Quem disse que ela bateu na mesa tem a coragem de dizer assim, eu estava na hora, eu vi, porque isso é uma fake news. Quem hoje diz? Eu não tenho autorização para dizer não, mas tem. Mas tem. Você chegou a bater na mesa alguma vez? Isso nunca aconteceu. Na verdade, isso me causa... Geralmente, quando sempre falam esse assunto, me causa dois sentimentos. Um é de orgulho. Porque se as pessoas só têm isso para falar de mim, que é uma mentira, ótimo. Porque não tem o que falar de mim, né? Quando as pessoas precisam mentir para falar de você, para falar mal de você, significa que você está no caminho certo. E o segundo é de tristeza, de saber que tem pessoas que ainda acreditam nessa retórica. Naquele momento, que dizem que isso aconteceu em 2018, nós estávamos vindo de 3 paralisações, na verdade. Nós tivemos uma paralisação em 2016, uma paralisação em 2017 e tivemos a paralisação maior em 2018. Então, como teria uma eleição sindical logo após aquele ano, no início de 2019, começou-se a ser disseminadas essas mentiras dentro da categoria. Uma delas é que eu bati na mesa. Eu nunca bati na mesa. Agora inventaram uma nova. Essa pra mim é nova, que eu rasguei documento. Também não rasguei documento. Tem uma que é tão esdrúxula, que é a que me causa mais tristeza, como é que a categoria acredita num negócio. Ainda tem alguém que acredita num negócio desse? Pessoas adultas e estudadas, que somos nós, guardas municipais, é que eu neguei 50% de aumento. Como é que a gente senta numa mesa de negociação? Eu fazia parte da comissão. Naquele momento, eu estava na mesa porque eu fazia parte de uma comissão já há mais de um ano. Uma comissão oficial, nomeada pela prefeitura, que era nomeada em diário oficial, e foram renovando de 90 dias. A gente acabou mais de um ano sentado na mesa. Eu passei mais de ano sentado na mesa com o Coronel Adalberto negociando, com o Murilo negociando. Começou com o Murilo, depois chegou o Coronel Adalberto. Passei mais de ano negociando com essas pessoas.
para dizerem que eu era intransigente. Eu consegui tirar do papel da Comissão 13.022 a nossa funcional, a nossa Central 153 que funciona hoje. O nosso curso de capacitação continuada foi retirado da minha mesa de negociação. Para dizerem que eu sou tão intransigente, conseguimos tirar tudo isso. Inclusive, te culpam pelo resultado da última greve. É tudo nas costas de Marília. E isso é muita gente, acredite. Mas é isso. Mas Você é era porque presidente, foram... você era representante sindical. Não, aí o que me causa tristeza é exatamente isso. É porque naquela mesa, inclusive, eu era apenas uma representante da Comissão 13.022, que teve grandes conquistas. Tinha mais também a comissão do PCCV, que infelizmente não foi ouvida. Não foi ouvida, fizeram um excelente trabalho. O Subrui, que inclusive é participante da Chapa 3, mas é uma pessoa que eu admiro demais, é meu concorrente hoje, né, que é da Chapa 3, mas é uma pessoa que eu admiro demais, fez um trabalho excelente dentro da comissão do PCCV, mas não foi ouvido. Não foi ouvido naquele momento. Então nós tínhamos numa mesa a minha comissão, a comissão do PCCV, o sindicato, a AGIS que sentava na mesa na época em que era o inspetor Pastor, o presidente, os advogados, os secretários, e era Marília que decidia a reunião. Assim, eu queria muito ter esse poder de decidir a reunião. Poxa, Marília, a gente deixou de ganhar 50% de aumento por causa de tudo. Marília, vamos ver aí, né, Marília? E eu sabia que esse questionamento, essa pergunta viria, por isso que eu disse, fui enfático quando eu disse que eu era a favor da proibição do uso de barbas e hoje eu sou a favor da liberação do uso de barbas. Nós amadurecemos. Eu não sou mesmo de um ano atrás. Marília hoje não é a Marília de 2018, não. É uma pessoa que se preparou, se qualificou, se capacitou para estar à frente de um sindicato. Ela não está caindo de paraquedas, não. Eu quero que a categoria entenda que ela não está caindo de paraquedas e sem conhecimento algum, não. Ela se preparou nesses 4 anos. Ela, eu digo com toda certeza, é a candidata mais qualificada hoje para dirigir o nosso sindicato. Se fosse Marília e Sena que tivesse na negociação, Marília bateu na mesa, Marília é autoritária. Se fosse Sena era altivo. E ainda tem essa. Né? Ainda tem essa questão. Eu digo, pessoal, assim, às vezes eu vou conversar com as pessoas de outros sindicatos, eles olham para mim e já fazem assim, Marília, o primeiro problema é que é você, né? Dentro de uma categoria masculina, eu digo, existe. Óbvio que existe. A gente não pode deixar de dizer isso, né? Então tem isso. Além de ter sido uma mentira, ainda tem isso, né? Se tivesse batido na mesa, né? E não fosse uma mulher batendo na mesa, não seria uma descontrolada, tal, né? Uma radical. Mas isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. Esse negócio dos 50% também não aconteceu. O que acontece é, uma das críticas que as pessoas fazem muito, e aí eu entendo elas, quando elas fazem com relação a volta ou não da greve, não, eu quis que a gente continuasse em greve. É claro, gente, que eu quis que a gente continuasse em greve. Nós estávamos com o nosso salário descontado. Teve gente que recebeu 3 centavos. Nós estávamos com 32 pessoas em processo administrativo. Aquilo precisava ser negociado. E de que forma aquilo é negociado se a gente não está paralisado? A paralisação, ela gera mesa. Tem uma coisa que grande parte da nossa categoria não sabe, que naquele momento estava numa mesa salarial com diversas categorias. 5 categorias naquele momento tiveram desconto dos seus salários. Não só a guarda. Os técnicos em enfermagens, os médicos, os músicos, os professores e os guardas. Todos tiveram desconto. Qual foi a única categoria que até hoje não viu a cor do dinheiro? Eu não vi. Aguarda. O que faltou? Aguarda. A gente teve um dia desse lá no SATEMP, conversando com o Francis, que é o presidente do sindicato. De repente é porque a gestão sindical técnicos. No tempo não colocou isso como ponto, e né? E porque voltou, né, a trabalhar, saiu da greve, saiu do movimento paredista, saiu não só da greve, mas do movimento paredista. Porque tive às vezes a greve R$1.800 de desconto. Às vezes... Eu lanço desafio aí, isso. A portal da transparência tá para todos. Pega a matrícula de cada um aí, a lista das chapas, e vamos olhar os descontos de cada um. De quem participou da greve. Quem participou da greve ou não. Puxa aí, 2018, né? Vá no portal da transparência. Maio de 2018. Maio de 2018. Vai olhando aí, maio, junho e julho. Mas quem a teve questão... desconto, quem não teve. Mas aí a questão é essa. As outras categorias tiveram seu salário devolvido. Seus PADs negociados. Os enfermeiros também tiveram muitos PADs, mais de 60. Mas eles negociaram. Eles não voltaram da greve
sem negociar isso. E era isso o ponto naquele momento. Eu era contra a gente voltar da greve, óbvio. Não só da greve, mas do próprio movimento paredista. Porque greve você pode dar uma pausa na greve, mas continuar o movimento paredista. Mas a gente encerrou ali o movimento paredista. Encerrou tudo, né? Encerrou tudo, voltou pro trabalho. Encerrou tudo, voltou com o rabo entre as pernas. E com desconto. E com desconto. Foi por isso que nós fomos a única categoria a não reaver o nosso dinheiro. As outras categorias não fizeram isso. As outras categorias permaneceram firmes nos seus movimentos, fazendo sua greve e negociando. E aí, quando a prefeitura devolveu o dinheiro, eles voltaram da greve e foram negociar o resto. E apenas nós voltamos sem nada. E contra isso eu fui contra naquele momento e eu sou contra até hoje. Porque a categoria não pode pagar o preço de uma má administração e negociação política do sindicato. Que é quem é o responsável? É o sindicato. E que não fez nada após todo esse período para tentar reaver isso. Chega até a me encorajar quando eu lembrei agora de R$1.800 a menos. E eu digo a você, é um compromisso nosso, Sena. Não virou uma proposta de campanha, mas é um compromisso nosso, meu e de Sena. Porque, inclusive, quando falamos com os outros presidentes dos sindicatos dessas outras categorias, disseram, Marília, tu não vai reaver isso não? Virou até uma questão de honra quando falaram isso comigo. Eu digo, sem dúvidas nós vamos reaver esse dinheiro. Então, mesmo a Chapa 2 não tendo lançado ainda as suas propostas para a categoria conhecer, até entendo, né, que de repente é a estratégia de marketing da Chapa. O que seria hoje aqui, primeira mão para a gente, o carro-chefe dessa Chapa? Proposta carro-chefe da Chapa 2. Existe essa proposta? Existe essa proposta? São tantas necessidades. Mas tem que elencar uma. Mas assim. tem. É a valorização salarial buscada do nosso plano de cargos e carreira, que é fixo. Correto. Hoje a gente aí vem de constantes aumentos de outras categorias de segurança e a guarda simplesmente estagnou. Antigamente, eu entrei aqui na guarda, recebia bem melhor do que um policial militar, bem melhor do que um policial civil. Escuto histórias de mais antigos que optaram por ficar na guarda entre outras instituições de segurança. Aqui dá um exemplo. Entendeu? Pronto, olha aí. Tivemos tantos casos desses e hoje a gente está praticamente invertendo, já inverteu essa situação. Eu li recentemente aí que a PM está com acordo de 10 e 20% de aumento. Aumento no PGES. O mais novinho sentado aqui na mesa é Gilson, né? Então, Gilson tá na guarda tem quantos anos, Gilson? 6 anos. 6 anos, ó. 6 anos. Já tem um bom tempo. Já nem é mais novinho. Já nem é mais novinho. 6 anos. Se a gente for pegar o salário que tu recebia 6 anos e a feira que tu fazia 6 anos, pra feira que tu faz hoje, acho que tu compra metade dos itens. Não, eu gosto de brincar. E aí eu trago um tema que eu até falei aqui com uma outra chapa. Gente, o colega Lucas Xavier, ele até autorizou falar o nome dele. Lucas Xavier é um 110 mil, ele sofreu um acidente de percurso voltando para casa há quase 2 anos atrás e ele informou que hoje o líquido dele, para sustentar ele e a família, é de R$1.300. É absurdo. É um absurdo. Então, assim, é o base, é a valorização. A gente vive de penduricalho, o adicional disso a gratificação a a gratificação do grupamento que tá lá, o ticket de salário, alimentação que a gente junta no salário da gente. Até o ticket de alimentação que quando a gente sai de férias não recebe. Isso. Até um ticket de alimentação a gente sai de férias e não recebe. Se entrarmos no auxílio saúde, esse ticket é cortado pela metade. Eu não sei como é que tá hoje, mas do tempo que eu trabalhava na Secretaria de Saúde, a gente pegava tinha testado médico e eu recebia meu ticket normal, do mesmo jeito, é só na guarda aqui. Aqui é metade, aqui você... Empresas privadas, iniciativas privadas mesmo. A gente estava conversando agora com o presidente do Sindi Forte, Cláudio Mendonça, meu amigo Cláudio Mendonça, faz um trabalho excelente lá. Ele fez uma conquista para a categoria dele. Eles saem de férias, eles recebem 20 tickets. Ainda não é os 30, mas já ganha 20. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, porque a pessoa sai de férias e não deixa de comer. Não é verdade? Então isso é um direito. São esses direitos. Então, nosso carro-chefe é realmente buscar essa valorização salarial, porque hoje é o mais gritante da gente. Mas, sobretudo, o que eu mais tenho vontade de fazer também dentro do sindicato é realmente fiscalizar o serviço público e os seus princípios.
Nós hoje temos colegas descredenciados, removidos, trocados de postos, de escalas, ao bel prazer de pessoas. Demitidos. Nós vamos reaver todas essas demissões dos últimos anos. Vamos colocar o nosso jurídico empenhado nisso, em fazer os nossos colegas voltarem às nossas fileiras. Porque isso é inadmissível. Inclusive, fazer toda a revisão desses processos administrativos dos últimos anos. Misericórdia. Passa rápido, né? No instante passa. Eu vou fazer só mais uma pergunta ainda agora com relação à questão do estatuto do sindicato, né? Que é uma cláusula que me chamou bastante atenção, que diz que para você ser votado, você precisa ter 36 meses ininterruptos, ou seja, teria que ter 36 contribuições. Vocês acham que essa cláusula, vamos chamar de cláusula de barreira para a montagem de uma chapa, é uma cláusula benéfica ou é uma cláusula que dificulta a composição de uma chapa? Dificulta. Dificulta para a composição de uma chapa, mas é benéfica para um sindicato. Eu vou até, de certa forma... Fazer o meio termo, né? Eu vou fazer o meio termo. Isso é ruim para uma composição de uma chapa, mas, de certa forma, ela fortalece o sindicato. Porque quem quer realmente a mudança, ela vai permanecer no sindicato, vai permanecer contribuindo, e o sindicato, com essa contribuição, vai conseguir brigar melhor pelo guarda. Fato. Enfim, eu, de fato, gente, agradeço de coração a presença de vocês aqui. E eu queria que vocês falassem mais uma propostinha, só mais uma propostinha. Vamos trazer. Só para soltar. Vamos trazer mais pra cá. Uma propostinha interessante. A gente não vai divulgar o vídeo hoje, não. Vai ser hoje. Não, é amanhã. Tem tanto tema que a gente queria conversar, tantos temas ainda, inclusive. Armamento. Exato. Posicionamento, já que não fala da proposta não, né? A gente ainda tem um tempinho, mas posicionamento da chapa 2 com relação ao porte, posse, tudo que for relacionado à arma para guarda. Posicionamento da chapa 2 com relação a essa questão do uso de arma de fogo pelos guardas municipais do Recife. Somos totalmente a favor. Inclusive que seja armada toda a Guarda Municipal do Recife, não apenas um único grupamento. Nós acreditamos que todos os profissionais devem ser capacitados e armados. Inclusive, é urgente, com os últimos decretos de arma, é urgente que se faça o convênio da Prefeitura com a Polícia Federal, até para a segurança jurídica do guarda municipal dentro e fora de serviço. Esse convênio até existiu, né? Mas acho que pelo tempo, né? Ele que foi do tempo, em 2016. Foi do tempo de João da Costa, né? Eu me recordo que faltava a assinatura dele. Faltava cumprir apenas, acho que um requisito que era de treinar e capacitar a guarda, né? Porque o armamento já se tinha, criou a corregedoria, a armaria, essas coisas todas, e ficou faltando somente esse pontinho, né? Perfeito. A gente tem que deixar de ser uma guarda, como é que eu poderia dizer, uma guarda acuada. A gente tem guardas de cidades vizinhas aqui da região metropolitana que, em questão salarial, condição de trabalho e até de armamento, estão anos-luz à frente de Recife. Na frente da capital. Pois é. E o que nós, eu e o André, seja lá qual for a chapa vencedora, a gente pretende contribuir de alguma forma. Dando sugestões de algo que a gente acha interessante, trazendo os problemas da gente para o sindicato tentar resolver. Sejam sempre bem-vindos. Esse vai ser o diferencial. Eu até já disse que não vou ser mais omisso como eu fui nesses últimos anos no sindicato. Se prepare que eu vou estar lá com a gota serena quem ganhar, viu? Eu sei que acabou o tempo, mas fica o convite a vocês e já fica aí mais uma proposta nossa. Uma de nossas propostas também é criar tanto a comissão permanente do PCCV como a comissão permanente de projetos, para que nós possamos trazer emendas impositivas e recursos do governo federal através dos editais já impositivos, para evitar que os recursos que venham para a Guarda Municipal sejam desviados para outras finalidades. Correto. A gente tem que fazer esse papel de cobrança. E vocês vão ser muito bem-vindos nessas comissões, viu? Eu vou convidar, inclusive, posteriormente, antes da eleição, alguns temas que a gente não conseguiu abordar aqui. Deixa eu começar na possível live na nossa página, @gcm.foco. Pode, sem problema. Fechado. Pra gente fazer uma live, agendar, divulgar com antecedência para o pessoal assistir. Vamos. Enfim, obrigado então pela participação, gente. Valeu Obrigado mesmo. a vocês. Obrigado, gente. Parabéns Obrigado, mais André. uma vez pela iniciativa. Foi Parabéns. excelente. Até uma próxima. Até. Chapa 2. Chapa 2.